Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2025. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Apresentador exclusivo Petrobras. Patrocínio Prefeitura de São Paulo e Motiva por meio do seu instituto na categoria Prata, Itaú Unibanco na categoria Bronze. Apoio Instituto Ibirapitanga, Pinheiro Neto Advogados e Enjoei. Parceria institucional Mercado Livre Arena Pacaembu, Museu do Futebol e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Biblioteca Mário de Andrade e Livraria da Travessa. Apoio institucional Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Canada Council for the Arts, Acción Cultural Espanhola, Ernesto Tsirunik Advocacia, ETAD, Vagalume, Ecoar, Quiro, Inside by Meliá São Paulo e Genópolis, Bubu Restaurante e Ovo. Parceria de mídia, TV Brasil, Rádio Nacional de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, JCDecO, Revista Piauí e Publish News. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2025 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Olá, pessoal. Bem-vindos todos os amigos que estão aqui. É a nossa mesa de artes visuais aqui na Feira do Livro, a nossa 4ª edição, aqui no Auditório Armando Nogueira. Eu tenho que ler um recado do patrocinador. Através da Lei Rouanet de Cultura, do Ministério da Cultura, a Petrobras apresenta a Feira do Livro 2025, que conta com o patrocínio da Prefeitura de São Paulo, da Motiva e do Itaú Unibanco. Agradecemos a todos os patrocinadores desta edição, especialmente a Petrobras, por acreditarem, assim como nós, que a cultura move a economia. Hoje, a nossa mesa de artes visuais, chamada Domingo no Parque, convidamos o curador Johann Voltz, diretor da Pinacoteca, curador porque trabalhou também é curador. Eu queria chamar ao palco o Johann para apresentar a mesa. Por favor, Johann, venha. E o Johann convidou Poliana Quintela, que é a curadora da Pinacoteca, e a artista Renata Lucas, que acabou de apresentar uma exposição na Pinacoteca com o mesmo nome, Domingo no Parque. Então, uma boa mesa para vocês. Só para avisar que nós temos pessoas aqui com papéis para, se vocês quiserem fazer perguntas, todas por escrito. É só chamar e depois a gente entrega para eles. Então, boa conversa. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Álvaro, muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todas e todos. Vamos lá, Renata e Poli. Muito bem. Boa tarde a todas. Quando Álvaro e o Paulo fizeram um convite para participar dessa mesa, fazer uma mesa de artes visuais, foi muito rápido a ideia de convidar a Renata Lucas para falar da obra dela e da relação dentro de um processo criativo onde o livro aparece. Porque a gente acabou de lançar um livro, disso a gente vai falar da exposição, mas, para mim, tinha um projeto anterior que tinha diretamente a ver com livros,
E foi uma exposição, na verdade, foram 2 exposições que a gente fez juntos, em 2011 e em 2012. 2011, primeiro na Suíça e depois na Noruega, onde esse livro já, uma primeira edição, apareceu, um objeto livro, que era uma inserção, você me corrige se eu faço um erro, que era o Plan d'évasion de Kazan, que foi recortado e inserido em outros livros que circularam em livrarias. Lá na Suécia, a gente tinha uma grande produção que trabalhou com a gente, isso foi produzido, a Renata acompanhou a ideia de tirar um caderno, né, ou vários cadernos, de um livro existente e inserir o Plan d'évasion dentro do livro. A gente, em 2012, numa curadoria que eu organizei com o Rodrigo Moura, a gente, inclusive, pegamos o título do trabalho Plan d'évasion, chama Plano de Fuga, exposição em obras, de novo em São Paulo, no CCBB, aqui em São Paulo. Então, a gente fez uma produção aqui. Na época, eu acho que você estava morando fora, se eu lembro bem, em 2012. E a gente produziu, a gente fez umas tiragens, não sei de quantos, 30, 40 livros. E eu lembro que, para uma feira de livro, uma das coisas mais engraçadas foi Rodrigo e eu passando pelo centro de São Paulo e inserindo os livros nas livrarias do centro. Mas não bastava. Quando a Renata chegou, ela falou, eu queria ter visto os livros, se eu lembro bem. E falou, vocês não podem ir lá tirar eles de novo? A gente falou, não, agora já foi inserido, porque quem faz um roubo de livros ao inverso não quer fazer de novo, né? Então, foi uma ação muito linda. Eu espero que alguém conseguiu comprar um livro sem saber que a gente tinha comprado uma escultura, uma obra, uma iniciação da Renata Lucas. Para mim, isso marcou muito, e quando o Álvaro fez o convite, pensei, disso é um bom gancho para começar. Tem uma outra forma, talvez, de pensar sobre a presença do livro, da publicação, dentro da produção da Renata. E disso eu queria rapidamente falar, antes de passar para a Poli e Renata, para a gente abrir a conversa. Talvez você pode já abrir a primeira imagem. Não, eu acho que tem que mudar agora. Pode ser assim, tudo bem. Eu tive o privilégio de trabalhar com a Renata em 2009 para a Bienal de Veneza, desculpa, para a Bienal de Veneza, e foi um processo longo, lindo e muito bonito ver a potência do trabalho da Renata. A potência que vai muito além, assim, que consiste da obra na sua estrutura física e na obra e na sua potência imaginada. Isso não é uma coisa só a Renata na cabeça dela, mas como a Renata trabalha, eu acho que isso é a grande força do trabalho da Renata, como, para mim, uma das maiores artistas do nosso tempo. E é um privilégio ter você aqui. Muitos aqui conhecem sua produção, mas a força é de realmente não aceitar o mundo como a gente veja ele, e entender que há potencial e tem uma responsabilidade política de imaginar transformações do nosso redor. E isso foi, acho que depois a gente vai falar sobre a exposição Domingo no Parque, que acabou de acontecer na Pinacoteca, onde muitas obras foram estruturadas, etc. Mas tem uma coisa curiosa, e agora está comigo. Quando a gente começou a trabalhar em Veneza, e Veneza é essa cidade totalmente tombada em tudo, e é impossível, assim, para os venecianos, imaginar que o mundo de Veneza não seja mais exatamente como sempre era, é inimaginável. Mas, ao longo das discussões, ao longo de um ano, que Renata se
deslocou, morou em Veneza, eu morei em Veneza, a gente teve o privilégio de fazer várias reuniões na prefeitura, nos órgãos de preservação, e foram projetos como esse, a Renata depois pode comentar, de interromper canais, de criar uma piscina dentro de um canal, de fazer uma estrada dentro de um canal. Aqui dá para ver melhor essa simulação. Teve praças giratórios. E por que eu quero falar disso? Aqui era muito bonito. Nas conversas aconteceu que eu acho que algumas vezes que eu tive o privilégio de acompanhar a produção de Renata, isso acontece. A força da imaginação das pessoas capta todo mundo. Então, eu lembro que teve uma reunião num dos órgãos de preservação que você tinha uma ideia de deixar na rua uma bicicleta. E o cara do órgão de preservação fala: nossa, eu sou de Veneza, meu desejo sempre foi, imagina a gente pudesse andar de bicicleta em Veneza, nos canais. Então, na verdade, a força da imaginação, da proposta, ecoou e teve um respaldo nas pessoas com quem a gente estava conduzindo. E essa, eu acho que é o grande potencial, onde eu vejo que o livro entra. E quando a gente fez quando a gente chegou em 2009 na produção desse catálogo, a gente não tinha projeto ainda. Então, não era muito claro quais dos projetos poderia ser realizado. Então, a gente fez, e a Renata deu um título lindo para isso, foi A Mala de Veneza. A mala pesada de Veneza, com muitos projetos. São 2 páginas duplas que viraram assim 2 páginas de artista dentro do livro. E a gente pensou, tudo bem, talvez, e acho que a gente vai falar disso um pouquinho aqui, sobre o que é realizado e o que é imaginado, o que é projeto e o que é registro de obra realizada. Isso são categorias que, talvez, na produção da Renata, não são tão claros como a gente acha. Tudo bem, isso só foi um projeto. Desculpa, a gente falou sobre isso, né? Isso são ainda propostas que um dia possam acontecer, e talvez já aconteceram na cabeça de muita gente. Esse livro, ao final, foi o catálogo oficial da exposição de 2009, que foi visitado por 400.000 pessoas, e provavelmente muitos deles levaram o catálogo para casa. Realizado foi esse projeto lindo na entrada do Giardini, uma área de, não sei, 50 metros quadrados, 100 metros quadrados, asfaltado, que já em si era uma operação incrível de trazer asfalto e máquinas para dentro do Giardini. E foi um projeto muito sutil, porque muitas pessoas, quem anda em Veneza e, de repente, pisa em asfalto, que tem um outro toque, um outro piso, do que essa brita que tem no resto de Veneza, ou as pedras, de repente, uma outra sensação. Foi muito bonito, todo mundo assim, o que estava acontecendo? E, para mim, isso é uma forma de, talvez, introduzir a questão de livro, documento, projeto e obra dentro da produção. E, com isso, eu não sei se Renata já quer comentar aqui ou se a gente dá sequência. Como você quer fazer, Renata? Não, eu não sei. Assim, a gente está improvisando. E, assim, eu falei para eles, putz, a gente vai falar dos projetos de Veneza. E, para mim, falar de projeto não realizado é tipo andar pelado. Eu prefiro andar pelada, rebolar e fazer qualquer coisa do que falar desses projetos, porque, assim, alguns deles, o que eu falo é que projeto não realizado não ele fica lá na nuvem, ele fica sempre ali, e, às vezes, ele encontra situações até melhores do que aquelas para acontecer. E muitos desses trabalhos aconteceram. Na verdade, lá em Veneza, eu estava tentando fazer uma operação
arqueológica invertida, que você escava e encontra um futuro, alguma coisa assim. Porque a própria Veneza é uma construção que tem muito artifício, né? E você, às vezes, encosta no tronco que está sustentando ali, que está segurando um barco, e ele é de plástico, porque o original teve que ser removido, eles fizeram uma réplica de sei lá, polipropileno e colocaram no lugar. Então, assim, Veneza tem muito essa sensação, essa sobreposição de tempos e, na verdade, e construção de cenários, a construção de muitas realidades dentro de um lugar, de um espaço muito pequeno, né? Aí eu ficava pensando o que eu ia acrescentar naquele lugar, o que ia fazer sentido nisso. E a questão dos canais, você fica lá muito tempo, você começa a ver o dia a dia dos canais. Não só que eles funcionam como as ruas, né, as estradas da cidade, como também, de vez em quando, eles são esvaziados para fazer partes dele. É muito, muito interessante o sistema de sustentação da água, né? Eles criam uns muros de contenção e eles drenam, e você enxerga o solo ali do canal, e é uma coisa assim muito... É muito bonito aquele buraco vazio dentro da água. E aí eu ficava pensando nisso, né? Os canais são as estradas, e aí como é que você escava, você drena isso, o que você encontra embaixo, né? A gente ficou entre muitos outros projetos, mas esse projeto tem a ver com o projeto que foi realizado, porque no final foi simplesmente o que não foi nada simples, porque não era simples trazer asfalto para Veneza. Mas chegou um momento que eu pensei nessa alameda de entrada do Jardine, você varre um pouco e você encontra o asfalto. Então, assim, eu gostei muito dessa solução. Eu achei que foi assim uma síntese incrível de tudo que a gente tinha pensado. E eu acho que o trabalho ele foi exatamente o trabalho que tinha que ser, no final das contas. E o que é mais curioso desse processo é que depois veio o KV, que eu realizei o círculo, que era uma espécie de relógio que invertia o chão alguns graus contra o relógio. Eu faço muito essa coisa do mapa dos astros, né? Então, qual foi o movimento, a soma... eu tirava uma média da movimentação do movimento dos astros para ver que graduação que eu queria fazer contra o relógio, né? Eu fiz isso lá no KV, caramba. Então, assim, e aí, então essas coisas não são. E a gente está fazendo isso. A gente fez isso agora. A gente recuperou o trabalho do KV nessa exposição na Pina, e a gente vai fazer a pracinha, que que não está aí a imagem. Você lembra da pracinha que tinha um... Está com você. Caramba, como que eu tive a ideia da pracinha, que é um trabalho que a gente vai fazer ainda, que é uma coisa em área pública, e aí não deu para a gente... As autorizações vieram depois, e também o levantamento de fundos, tudo isso é muito mais complexo. E, assim, tem uma coisa do trabalho não funcionar no tempo, no cronograma exato da instituição. Então, a gente fez a exposição, toda a parte de fora, praticamente, a gente conseguiu fazer esse movimento do círculo, a gente fez o giro, né, reconstruiu o pavimento, e ele ficou fixo. Mas a ideia é que ele tivesse um movimento ativado por um brinquedo do parquinho, um gira-gira, que tem um parquinho lá embaixo. E essa ideia aconteceu em Veneza, quando eu estava andando, e num daqueles campos, né, tinha um carrossel. E aí eu pensei nisso. Eu queria tirar o movimento de dentro do carrossel. Então, o brinquedo fica parado e o movimento acontece fora dele. Foi a primeira vez. E foi junto com o Johann. E foi nesse processo todo. Então, assim, os trabalhos eles ficam ali, sobrevoando, e, em algum momento, se combina com uma situação e ele acontece e ele fica até melhor. Então, assim,
Aqui, esse que foi o corte que a gente fez, na parte de fora. Nem todo mundo que foi à exposição viu, porque ele ficava na pracinha, mas isso é um trabalho que ainda está em andamento, que ainda vai acontecer mais coisa com ele, enfim. Porque tem isso também. Quando o artista entra em contato com um lugar, e tipo, aquele lugar ele fica dentro de mim por muito tempo. Então, eu continuo a ter ideias para ele, eu continuo a pensar nele, ele continua a ser o meu paradigma assim, por muito tempo. Então, tem coisas que a gente ainda vai fazer, a exposição já foi, enfim. Esse tempo não existe dentro do mundo da arte, né? É um tempo que mistura muitas camadas, né? O artista como intermediador de mundos, mas também de tempos, né? Então, talvez isso seja interessante falar. E não sei se a gente fala sobre esse projeto do Bioy Casares, que era o Plan d'Evasion, que é diretamente sobre o livro, que eu não sei se vocês leram, mas eu vou fazer um spoiler aqui. Enfim, esse é um livro, eu adoro Bioy Casares, muitos, assim, Invenção de Morel, todos são muito inspiradores, né? Acho que para todos nós. E o Plan d'Evasion, ele é aquela loucura de uma pessoa que foi para uma prisão, numa ilha-prisão nas Guianas, e ele ficou o tempo todo pensando como é que ele vai conseguir sair dali. Aí ele imagina que, se ele descobrir, ele começa a ver que o comportamento do governador da ilha, prisão, era muito estranho, que alguma coisa... talvez ele estivesse mancomunado com os prisioneiros e planejando alguma rebelião, porque o que ele fazia, ele ia todo dia, tirava os prisioneiros, alguns deles, e aí levava para fora, e aí eles começavam, ele pintava as fachadas, algum padrão abstrato que invocavam, né, que desencadeavam um comportamento dos prisioneiros muito estranho, que eles ficavam fazendo movimentos como se estivesse nadando, como se estivesse correndo, como se estivesse jogando, mas meio sem sair do lugar. E aí ele falou: nossa, está acontecendo alguma coisa muito estranha ali. Se eu descobrir o que é, eu posso dedurar, né, eu posso entregar essas pessoas e eu vou conseguir o perdão, ainda vou ser condecorado de volta à França, tal. E aí, no final das contas, eu não vou falar o que é no final das contas, mas assim, esse livro é sobre encontrar uma forma, um espaço mental, uma forma de induzir você a ter uma sensação de estar no exterior, estando fechado dentro de uma tela, numa cela. Então, assim, você está preso num campo vamos dizer, num campo representativo. E aí aquele livro ele te mostra como você pode criar um padrão para sair de dentro dessa condição. E aí o que eu fiz? Eu peguei o livro, eu dividi em 6 partes, desmontei o livro. A gente está fazendo numa exposição na Bonniers Kunsthal. Eles são editores, é uma editora. Então, eles produzem livros incríveis, inclusive, que estavam disponíveis para venda ali no hall no hall de entrada, no lobby, na livraria deles. E aí eu fui lá onde eles fabricavam os livros, e, junto com as pessoas que produziam ali, a gente foi quebrando os livros manualmente, inserindo esses capítulos, né, do Bioy Casares. Mas era assim. Então, eu pegava um livro que eles produziam, tirava as 30 primeiras páginas, substituía pelas páginas do Bioy Casares. Então, você comprava, sei lá, um livro do Artaud. Aí você abria e você tinha as primeiras páginas do Bioy Casares até a página 30, e, a partir da página 31, voltava a ser o livro original. Então, assim, aí pegava o livro seguinte, a partir da página 32 até a página 60 e tantos, você tinha... Então, é como se o volume do livro inteiro, no texto, nunca se completa. Eles
está espraiada nos livros que estão no entorno. Então, é impossível essa operação de ir lá e pegar os livros de volta. Eu não sei por que você achou que eu falei isso, mas eu acho que eu não falei. Porque nem na minha casa eu consigo encontrar os livros, entendeu? Do nada eu acho um livro e o livro tem o Plan d'Evasion, mas ele é feito para ele desaparecer. Você nunca vai reunir todos e nunca vai pegar de volta. E nessa exposição a gente fez realmente o oposto de roubar os livros, porque a gente ia nas livrarias que tem um café, essas que você pode pegar o livro, levar para o café e ficar lendo. Então, a gente pegava os livros, que eram os livros que a gente tinha feito a intervenção, a gente tirava os nossos livros já com Bjorn Casares, colocava ali na mesa, e depois a gente devolvia. Então, a gente acrescentava os mesmos livros, né? Só que com esse... Então, ia dar um bug aí. Em algum momento, alguém ia comprar e ia achar esse pedaço de... E não tem nenhuma menção assim, do que é, quem fez, o que aconteceu. Provavelmente, não sei se a pessoa ia devolver o livro, se ela gostar da situação. Mas, assim, esses livros existem, eles estão por aí, circulando, e perdeu-se, né? É o próprio Plan d'Evasion que também não encontra aonde ele vai escapar, né? Primeiro que estiver do lado, assim. Então era assim, mais ou menos. A gente até fez uma seleção de livros, tal, mas na verdade ele pode acontecer em qualquer livro. Ele é muito aberto, assim. Aí, que mais? Fala um pouquinho. Bom, boa tarde. É muito bom ouvi-los, porque eu estava de cá rememorando, né, o processo do nosso projeto lá na Pina. E isso que você está descrevendo como a experiência do Plan d'Evasion é muito algo que a gente vive com o trabalho da Renata em escalas muito diferentes, né? Então, é um trabalho que intervém num espaço que já existe, numa arquitetura, ou num espaço urbano, ou, no caso dos livros, nem se trata disso, né? Um procedimento que pode, inclusive, se espalhar e se camuflar de uma maneira um pouco mais desmaterializada. Mas essa sensação de que tem algo acontecendo que perturba uma realidade que eu conheço, mas que eu não sei muito bem até onde vai aquela intervenção, é algo que, se você produz, te interessa muito, esse tipo de perturbação, né? E eu lembro, durante a construção do projeto na Pina, e a gente discutindo o que dava para fazer, o que não dava, e a ideia do livro em complemento à exposição, né? A gente ia entendendo, pelo menos eu fui entendendo, na medida em que ia me aproximando de você e trabalhando em conjunto, que o trabalho da Renata, quando ele acontece, ele é um trabalho que a soma excede as partes, né? Assim, ele é uma operação meio mágica, porque, de repente, ela vem com uma ideia, não, a gente vai... fazer uma pintura aqui nas fachadas, e a gente vai, né, colocar Bom, no caso da Pinacoteca, tinha esse ponto de partida. Um dos pontos de partida era uma música do Gilberto Gil, que é Domingo no Parque, que é o que dá título ao projeto, né? E, dentre vários projetos e ideias que compunham a mostra, tinha, por exemplo, o desejo de pintar as fachadas da frente ali da Pina Estação, de modo que, da janela do quarto andar do museu, de um ponto específico, você leria uma frase que era um verso de uma das músicas do Gil, enfim. Isso estava ligado a uma série de ações do próprio projeto. E, quando você ouve isso de primeira, você pensa assim, meu Deus, como é que isso vai ser possível? E aí o trabalho começa, né? Quer dizer, o trabalho, inclusive, independente de se realizar ou não, claro que a Renata tem sempre uma postura que eu acho muito digna, quer dizer que não, o trabalho é quando o trabalho acontece, né? Assim, reivindica a importância também de uma realização no campo do real, que é muito importante. Mas fato é que, no momento que a negociação acontece, o trabalho já está acontecendo. E a negociação, ela tem uma plasticidade, ela envolve uma quantidade de agentes e frentes. Então, assim, puxa, para pintar aquelas fachadas, que eram todas de prédios históricos, tombados, de um centro mais antigo de São Paulo, a gente tinha não só que bater nas portas daqueles lugares, conversar com o gerente do restaurante, que
enfim, não tinha contexto nenhum, nem com o museu, nem com o contexto das artes. Falar com o gerente do hotel, o Hotel Piratininga, que fica ali na frente. A escola de música. Puxa, mas aí são vários proprietários, então tem que falar com os proprietários todos, tem que convencer um por um, e volta no restaurante, e almoça de novo no restaurante, e não sei o quê e tal. E, para além disso, a gente estava lidando com edifícios tombados. Então, bom, autorizações públicas. Aí é um túnel, uma espiral, né? Porque aí, com DEFAT, com PRESP, IFAM, faz um ofício, volta o ofício, refaz, mais especificações técnicas, volta e tal. De repente, você se vê numa vertigem. Assim. Você está dentro de uma espiral do trabalho e você entende que o trabalho já está acontecendo. Quer dizer, esse tipo de mobilização, que, a princípio, parece uma coisa delirante, né? E é o teu papel, de certa forma. Assim, de ponto de partida, é uma coisa delirante. Você pensa, meu Deus, como é que isso é possível? E aí cria-se um pacto entre as partes, com o limite de todo mundo, com o limite orçamentário, com o limite de tempo da instituição, com o limite da boa vontade, inclusive de quem recebe o projeto e de quem propõe. E vai chegando numa espécie de pacto que também exige uma certa elasticidade de conseguir mobilizar essa negociação. E algumas coisas você consegue, outras não. E tem um contingente de um lado, de frustração daquilo que não se consegue realizar, e, de outro, de uma habilidade de repensar, readaptar. Puxa, desse jeito não vai dar para fazer, então tem que recolocar essa energia ali em jogo de novo e repensar como é que vai dar para fazer e tudo. Isso é muito uma força do trabalho da Renata e muito impressionante, porque é uma força tua que é assim assustadora, porque você realmente desconfia do modo como o real está organizado, enquanto a gente confia um pouquinho mais. Assim. E daí a gente tem que ir junto. Né? E é nesse lugar que o trabalho acontece, nesse lugar preciso de uma espécie de desconfiança. Né? E aí, em relação ao livro, pensando uma relação entre o que é o catálogo e o que é a exposição, uma coisa que, para nós, né, eu me lembro das nossas primeiras conversas, a gente pensando, puxa, a princípio, a ideia era fazer uma exposição panorâmica. Né? Para quem conhece a Pina Estação, o quarto andar, em geral, é um lugar que abriga exposições que fazem revisões de trajetórias de artistas que já têm, né, aí uma estrada de produção, enfim. Mas, de ponto de partida, então, a gente tinha um primeiro dilema, que era como é que você faz uma exposição panorâmica de uma artista que responde ao espaço. Isso era uma primeira coisa. Então, Renata trabalha operando com o espaço que ela tem. Quer dizer, a gente vai refazer coisas que já existem. Puxa, a gente vai colocar registro documental, vai colocar fotografia na parede. Eu lembro que, de cara, isso nos incomodava. Assim, tipo, não, parece que isso é uma via que domestica um trabalho que, na verdade, o cerne da força desse trabalho é quando ele responde, de fato, ao espaço. Então, isso a gente já entendeu que a gente não quer fazer. E daí a gente foi percebendo que o catálogo ele era uma espécie de braço paralelo da exposição. Quer dizer, tudo que a exposição não faria do ponto de vista de uma apresentação panorâmica mais estrito senso, ali, mais, né, linear, organizada, que mostra projeto a projeto, bom, esse papel é do livro. Né? Então, inclusive, diagnosticando, por exemplo, que você não tinha um livro monográfico. Aliás, isso é uma coisa que a gente ainda precisa ampliar e desdobrar. Né? Editores. E percebendo isso, então, bom, o livro pode cumprir um papel que é apresentar essa trajetória de projetos da tua, enfim, do que você já realizou, enquanto a exposição pode liberar um pouco dessa função, justamente para recuperar o que seria uma força vital do trabalho, que é esse motor de resposta ao espaço, né? E isso passava por coisas muito simples. Eu lembro a primeira vez que a gente foi lá, era assim, o tipo de pergunta que você fazia era assim: o que tem atrás da parede? Não, mas dá para quebrar aqui, dá para cortar? E esse teto aguenta quantos quilos? E não sei o quê. Assim, realmente tem um lugar que também é uma metodologia que é de estressar o espaço, assim, né? Até onde a minha mão pode ir nesse espaço. Então, não sei, acho que seria legal te ouvir também a respeito disso, porque eu lembro que, para nós, era sempre... Puxa, como é que a gente revisita uma produção que responde ao espaço? Né? E depois a gente foi chegando numa solução que era entender
que a exposição era uma espécie de maquete. Não sei quem está aqui e visitou, mas quem viu pode se lembrar que a gente atravessou as 3 salas do espaço... Bom, as 3 salas do espaço positivo com um chão de madeira, que era um chão novo, que tinha esse material, né, esse compensado, que é um material muito presente em vários trabalhos da Renata, sobretudo no início da trajetória, e que é um material com o qual a gente está muito acostumado numa cidade como São Paulo, que é uma cidade em constante transformação, tapume, né, prédios sendo destruídos e construídos, então esse vocabulário é algo que está muito presente no trabalho. E essa construção de um chão ficcional, digamos assim, de onde tudo emergia, era uma forma de entender que a exposição era uma espécie de maquete em escala 1:1, que, portanto, apresentava uma espécie de versão virtualizada de projetos que já haviam sido feitos por Renata em outros contextos, com circunstâncias muito diferentes das quais a gente estava respondendo ali, né? Mas, enfim. Então, aí. Espera aí, por onde eu vou começar? Não, essa coisa de fazer uma retrospectiva é uma coisa infernal. Também, mesmo porque eu falei para o Johan, falei, olha, eu estou viva, vocês se virem depois que eu morrer, não sei o quê. E ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, mas era legal você pensar nisso, porque aí você tem a oportunidade de dizer como é que você vê, né, a reencenação de certos trabalhos que eram tão intrincados com o contexto e, enfim, era um desafio mesmo fazer. E é um inferno, porque prédio é sempre tombado, entendeu? Espaço, museu, se ele não é tombado, ele tem 1 milhão de... Tipo, é infernal trabalhar com museu, uma coisa assim, é um prédio que foi feito para você não mudar nada. Então, assim, tem uma contradição, né? Uma coisa que lida com a arte contemporânea, né? Que enfim, que já por si já é uma linguagem que supõe uma certa um desejo de transitoriedade, né, que está muito aberto a essas transformações mas eu acho que eles estão ficando cada vez mais engessados e certas experiências dos anos 60, 70 hoje em dia seriam impossíveis. Então, assim, tinha esse desafio do prédio ser tombado. Tinha, o prédio todo coberto com paredes, um orçamento que tinha seu limite, entendeu? Só para tirar todas aquelas paredes, pintar tudo de novo, restaurar a janela já era uma fortuna. E aí, assim, ainda por cima, produzir os trabalhos, que os trabalhos não existem mais, né? Foram trabalhos que foram feitos e destruídos. Então, assim, eu montei uma maquete para ir decidindo sobre... Então, eu fiz essa maquete na minha casa. E, conforme eu ia lidando com a maquete, eu comecei a entender que a própria maquete já era o trabalho. E assumir isso como um trabalho, uma maquete 1:1, me abria muitas possibilidades, que quase tudo que eu fiz foi no chão, né? Então, se eu reproduzisse o chão da maquete, fizesse as intervenções ali naquele piso novo, né, resolvia muito mesmo, assim. E ao mesmo tempo ele me ajudava, porque esses trabalhos foram criados em contextos específicos, né. Por exemplo, quando eu fiz esse trabalho que você empurra a parede e o chão traz alguma coisa que está do lado de lá, isso eu fiz em Berlim. Em Berlim eu cortei o chão de verdade, que era um chão de concreto. Atrás tinha um terreno, um resto de terreno ali, porque a história do KW é aquela história do MIT, né, aquela história, a história alemã, né, o que eles fizeram ali, expropriaram, né, um monte de edifícios de famílias que foram exterminadas então já tinha em si essa coisa do chão desaparecer debaixo do teu pé, essa coisa escorregadia, e ainda por cima o prédio do KW ele funcionava no que tinha sido uma fábrica de margarina. Então, lá no fundo, onde tinha esse jardinzinho que sobrou ali, quando aquilo passou todo o tempo, o muro caiu, Klaus Bissenbach e seus amigos ocuparam o KW, formaram. Com o tempo, aquilo virou uma instituição de fato. Para eles terem autorização para receber o público, para regularizar aquilo como um centro de cultura, eles precisaram remover um monte de terra, que era uma terra tóxica, que eram os resíduos dessa fábrica de margarina. Então, por isso que eles escavaram aquela sala,
né, escavaram muito terreno, e, na época, a vizinhança achava que iam fazer uma piscina. Mas aí era mais barato eles construírem uma sala gigantesca do que eles preencherem de novo com terra. E foi isso que eles fizeram. Eles fizeram essa sala que você desce as escadinhas e é uma sala retangular, enorme, e com um estilo completamente diferente do resto do prédio, por isso, porque foi esse. Então, aquele chão ele já pressupunha uma coisa escorregadia, uma coisa que onde os limites de propriedade ficam, né, ficam deslocados, confusos. E, bom, o primeiro projeto que eu apresentei para eles tinha sido outro, que era, na verdade, fazer uma coisa com o Bravo Café, que é um edifício um anexo do Dan Graham, que é super bonito e tal, mas ele tem todo espelhado, e aí eu pensava, o espelhamento produzia uma sensação de que do outro lado tinha um pátio interior similar ao que tinha do lado de cá. Aí eu subi, olhei por cima e, na verdade, existia esse pátio atrás da parede. Aí eu falei, por que não fazer com que essa parede seja uma parede móvel e você possa atravessar o espelho e do lado de lá você vai encontrar a mesma coisa. Eu achava muito interessante essa situação, e eu queria fazer isso. Só que isso também demandava conversar com 2 vizinhos diferentes. E, enfim, a gente também não conseguiu fazer esse projeto, a gente adiou a exposição por 1 ano. Aí eu fiz esse outro, tipo, se eu não posso mover a parede, eu posso empurrar a parede, mover o chão, e eu vou ter a sensação de caminhar fora, mesmo sem fazê-lo. Então, assim, era muito sobre isso. E, claro, você está em Berlim, qualquer parede é uma parede simbólica. Essa cidade ficou dividida por uma parede durante tantos anos. Então, assim, essas eram as condições, né, da criação desse trabalho. E, assim, por que eu vou fazer ele na Pinacoteca? Sabe qual é? Eu estou no 4º andar, não tem jardim do lado de lá, não tem. Então, essa situação da maquete me trouxe uma liberdade de recolocar essas questões de um modo muito mais, enfim. Os trabalhos todos são ficcionais, mesmo os que foram realizados em loco e não sei o quê. Isso é uma introdução de uma coisa que não está na natureza daquele lugar. E, então, ela é uma ficção. Você cria aquilo por um momento e depois aquilo desaparece. Posso acrescentar um detalhe? Por outro lado, tinha esse trabalho, em especial na Pina, ganhou um sentido novo, na medida em que o jeito que ele dialogava com o entorno, que também te interessava muito, quer dizer, esse lado de fora da Pina, aquela região que é uma região de degradação social, de muita dificuldade, né? Inclusive o nosso papel como instituição ali, lidando com aqueles conflitos. Então, esse lado de fora que entrava dentro do museu e que te interessava na medida em que a gente também olhou para a pracinha e estava interessada naquele lugar, isso acabou adicionando um novo sentido que era do contexto desse... Não, eu só ficava olhando para a pracinha, tanto que até agora estou obcecada com a pracinha. Mas, tinha que lembrar, Renata, a gente também precisa pensar o lado de dentro. Não, eu lembro essa preocupação. Eu sei que você quer fazer. Mas é dentro. Assim, gente, dentro tem uma maquete. A gente vai passar uma maquete. Mas, assim, a pracinha totalmente. Tanto é que o contrário do Café, porque no Café, na entrada, ele tinha esse círculo cortado e girado a alguns graus, né? E lá dentro era o giratório. Então, aqui, o que ficou... esse círculo que foi cortado do chão ficou lá na pracinha. Então, tinha essa relação, claro, de trazer... Inclusive, o corte, e ele pressupõe o mesmo corte da pracinha. Então, enfim, é o mesmo diâmetro, é a mesma... esse círculo é um círculo tal e qual. Mas, claro, gente, revolver lá fora e revolver lá dentro, porque o prédio é o antigo DOPS. Então, assim, se revolver terrenos ali, você, sabe, muito indiretamente, é óbvio que eu estava lidando com isso. Entendeu? Aí tem a questão da música, tem a questão do Domingo no Parque, que é essa música, mas também é o programa do Silvio Santos. Que aí tem um capítulo da Urânia, que é um projeto meu, que também vai acontecer em capítulos. Teve uma primeira pequena coisa que aconteceu na Luiz Estrina o ano passado, mas tem coisas por vir
que é relacionando mais esse programa, o programa infantil, Domingo no Parque, do Silvio Santos, tudo mais, que tudo isso é uma coisa que faz parte da nossa vida, da nossa memória, e, enfim. Mas é o prédio do DOPS. Ele começava com esse empurrando as paredes, aí depois você tinha as paredes giratórias e os discos, né, embutidos no chão, que aquilo fica um tanto fantasmagórico, né, porque depende da sua força e do ritmo que você vai empurrando a parede para você ter o som. E ele, na verdade, é que ali as pessoas rebobinavam e tocavam, às vezes, o disco inteiro, mas aí ele ficava preso no loop. Tinha um adesivo no disco, ele ficava repetindo, olha a faca, olha a faca. E aí, então, essa música trazia esse trabalho dos discos tinha acontecido na Luiz Estrina, em 2014, eu acho. E aí eu usei uma música do Roberto Carlos, era uma música que tinha sido lançada no ano de construção daquele edifício. Aí falava de uma pessoa voltando para casa e, enfim, era uma outra parada, mas, enfim, agora o Domingo no Parque ele abriu muito assim uma espécie de ópera urbana que ele descreve o tempo todo. Saiu do parque, saiu da feira, foi na beira do rio, aí depois foi para o parque, aí viu a roda gigante, né? Aquilo vai armando uma cena, né? E era a oportunidade de estilhaçar aquele espaço, rebater em todo o entorno e fazer com que aquilo reproduzisse aquela tragédia. Bom, eu pensava mais numa tragédia social do que um crime passional também, né, uma violência, Eu acho que aqui essa música ela acabou dando assim um pano de fundo muito. Ela ficou intrincada com o trabalho, assim que eu não consegui mais ver de forma separada. E aí passando para o barulho de fundo, né, que tinham os animais rondando por um edifício vazio, que no caso era da Bienal, mas, enfim. E aí lá no fundo terminava no Falha, que é um dos primeiros trabalhos, e então ali ele se desintegrava inteiro em módulos, né, que você podia manipular e construir, e o copinho, que era mais assim, vou para a rua e bebo a tempestade, mais uma outra canção assim, mas ele está ali enfim, bebendo em torno de alguma forma. É bonito. Você falou uma coisa muito bonita que tem um pouco a ver de novo com o que a gente estava contando da Mala de Veneza, porque você vai e talvez isso é bonito pensar sobre o que você disse da maquete que você usou na sua casa e que a exposição, o projeto estava acontecendo ali. E muitos projetos que a gente ainda não fez estavam acontecendo ali. Sim. E isso é bonito porque eu não tinha pensado, até te ouvir falar agora, que talvez, quando eu contava no início a Mala de Veneza, a gente estava fazendo a brincadeira sempre como você, na época, você falava assim, essa Mala de Veneza, né? Você, tantas ideias que você trouxe para Veneza. Para o livro, a gente traduziu isso, Venice Suitcase. Obviamente, o inglês não tem a menor ideia o que significa isso na língua portuguesa. Mala. A mala. Mas eu não tinha pensado, quando você falou agora, que você voltou de Veneza, na verdade, você com uma mala cheia de projetos que você está trabalhando até hoje. E talvez cada projeto também que você faz traz que você realiza nesse momento se concretiza um ou dois, mas você continua a sua viagem com todos os outros que estão contigo nas nuvens, né? Então, na verdade, Mala de Veneza talvez tenha uma inversão. Quem carregou a mala cheia para casa e tinha trabalhado 1 ano foi você, e você está desdobrando esses projetos. E aí, talvez, seria interessante ouvir vocês um pouco falando da estrutura do livro, porque é legal
como essas, vamos dizer, as propostas estão juntas, aqui todos juntos. E tem alguns projetos que estão ainda na nuvem e alguns que já estão feitos. Fala um pouquinho sobre como vocês chegaram nessa solução de juntar os projetos igualmente. Porque, para vocês, são assim, a gente entende isso. Vamos lá. A gente tinha, dentre os muitos dilemas que envolviam o projeto, um deles era o fato de que os livros na Pina, eles são publicados, eles já estão disponíveis ao público no dia da inauguração da exposição. Isso significa que a gente faz o livro em paralelo à construção da exposição, e isso, no caso de um projeto da Renata Lucas, significa que muitas vezes... A gente não tinha a menor ideia do que ia se realizar. Isso significa que a gente estava fazendo um livro sem saber, de fato, o que seria a exposição. Então, assim, o que a gente faz? Dá a mão e e vai, né? E aí, bom, o que a gente entendeu é que a gente podia... Isso até é engraçado, né? Porque, por exemplo, ao invés de ter no sumário lista de obras, tem lista de projetos, né? Quer dizer, a gente entendeu que a gente ia publicar coisas no livro que não necessariamente a gente faria na exposição, mas assumindo isso como parte do projeto, quer dizer, isso como metodologia da própria Renata, do jeito de trabalhar, de operar e do modo como o projeto estava nascendo, né? Então, o livro ele tem um grande apanhado, se não de todos os projetos, da maioria de projetos que você já fez, né? Seja coisas menores ou maiores, mas, em geral, esses projetos de intervenção em espaços existentes. Então, assim, é um livro que eu acho que, para quem quer conhecer o trabalho da Renata, é fundamental, porque, de fato, você consegue acessar. E, claro, a gente se deu o trabalho de fazer pequenas súmulas ali, que são pequenas entradas, né, que introduzem o projeto em linhas gerais e tudo. A gente fez uma entrevista, né, uma conversa nossa, que também tinha um papel de falar disso que a gente queria realizar. E eu reli a conversa. Você já fez isso depois do... É muito interessante, porque a gente fala de coisas que a gente não fez, e a conversa foi gravada no momento em que a gente estava, né, tentando e elaborando essas coisas. Então, a gente ali, puxa, será que vai dar? Mas a gente ainda não sabe, mas tem isso, tem aquilo. Então, eu acho muito honesto, dentro do processo, assim, o modo como a gente assume esse grau de abertura, de contingência e de imprevisibilidade que ainda estava em conta, né, em curso. O meu texto tem isso também. O ensaio que eu escrevi, ele de início já se justifica, né? Foi também um recurso que eu encontrei ali para falar de coisas que eu também não tinha plena segurança se iam ou não acontecer. Então, o meu ensaio de início se justifica dizendo que ele pode estar falando de coisas que não vão acontecer ou que vão acontecer em outro momento. E, ao longo do percurso do livro, vocês encontram entradas. Por exemplo, aqui, né, a gente vê essa imagem do projeto que eu mencionei rapidamente, esse verso, Não Tem Mais Construção, que é um verso que a Renata tira da música, e que era um desejo até o fim. A gente, enfim, tentou as autorizações, foi, né, esse edifício aqui da direita, a Escola de Música, o ali do meio é o Amarelinho, que é um restaurante, e o da direita é o Hotel Piratininga, que é um hotel também. Os 3 edifícios tombados, históricos, enfim. E isso a gente não realizou, mas isso está no catálogo. Está lá, tem uma entrada e tem uma introduçãozinha. Este projeto. E a ideia era que, justamente... Não, peraí. A ideia é justamente que... não sei se tem uma vista da perspectiva... tem. Que essa leitura completa, essa legibilidade do verso só se daria quando o público tivesse no 4º andar da Pina Estação olhando pela janela, né? Quer dizer, então, isso que para o trabalho da Renata é muito importante, que é uma relação entre dentro e fora, entre público e privado, né? Entre aquilo que se dá no âmbito institucional e aquilo que tenta esgarçar, extrapolar essas normas institucionais, também se dava numa relação de público, de um corpo de público que está dentro do espaço expositivo, mas que também precisa se relacionar com aquilo que está fora, ou precisa ir até a pracinha, ou precisa...
Que vinha desse momento anterior. Vinha de um Fala projeto disso. não realizado para o MASP, que é um projeto que eu gostaria muito de ter feito, que foi em 2017, quando eles me convidaram para participar de uma exposição que chamava Avenida Paulista. Não dá para ver nada. E aí o que eu imaginei bom, o prédio da Lina, toda aquela história de construir um prédio que mantivesse o vão livre, para você ter a vista livre até o Vale do Anhangabaú, mas, com o tempo, aquilo tudo foi preenchido por prédios e se tornou uma grande tela, onde eu pensava em escrever. Aqui havia um projeto de cidade, mas eu queria escrever nas fachadas dos prédios, lá embaixo. Aí eram 11 prédios, bom, aquela loucura, né? Eu apresentei a todo mundo, meu Deus, como que vai dar para fazer isso? Vai ficar muito caro, vai ser muito difícil, vai ser. Aí eu estava muito afim de fazer esse projeto. Aí eu fui atrás de patrocinadores. Aí eu peguei a Vicky, que era minha assistente naquele momento, a gente foi em todos os prédios, a gente fez reunião de condomínio, a gente foi maravilhoso, porque assim foi super difícil, mas a gente conseguiu autorização de 10 prédios. Só um que a gente ficou, que era um neoclássico, que eles estavam muito, sei lá, eles leram em algum lugar que meu trabalho era político, eles queriam saber que política, porque eles eram antipetistas. Eu falei, Jesus amado, vamos entrar nessa. Agora, foi um momento máximo, assim, 2017, né, começo. Só que aí o que aconteceu foi que... E dava para fazer, porque se estiver faltando uma letra, um negócio, aí eu ponho no vidro. Eu só não queria escrever no vidro, porque a ideia era que você, do segundo andar, você abre um rolo daquelas cortininhas que tem, e ali você vê, né, o panorama e está escrito lá embaixo. Mas assim, a gente não... Aí voltou para o board do museu, para a reunião dos conselheiros, e eles acharam... Porque aí o Dória foi eleito nesse meio tempo, e aí uma das primeiras ações dele foi pintar tudo de cinza e proibir pintura, enfim, proibir picho, já se estendeu a pintura mural, qualquer coisa que fosse parede, estava completamente... E eles acharam que não era o caso de desafiar, porque eles dependiam também da prefeitura, uma parte importante. Enfim, lamentável, mas isso aconteceu e eu não consegui fazer por causa disso. E foi assim muito frustrante. Esse foi um projeto não realizado que, enfim, eu já tentei em várias outras situações e nada faz tanto sentido quanto fazia ali, entendeu? Enfim. Aí, depois de umas semanas, a gente, o Carioca, ia fazer uma exposição no prédio da Jaqueline Martins. Aí o Márcio me ligou, Renata, vem aqui ver, é incrível, você vai adorar. Eu falei, não vou fazer nada, eu nem tenho trabalho. Eu fiquei trabalhando meses nesse projeto MASP, não quero saber. Aí ele, vem aqui. Aí eu fui lá, e aí ele abriu a janela, assim, eu olhei, eu falei, vamos fazer aqui. E é aqui só, não é aqui. Na parede, pintando. Enfim, foi um pouco, alguma realização, ainda que mínima, mas, para mim, foi super importante. Ficou esse... E aí, aqui, eu queria que tivesse isso, que você conseguisse ler lá de cima. E a gente, na verdade, estava envolvendo essa pracinha, essa escola de música, que era tudo incrível. No começo foi tudo incrível, todo mundo abriu todas as portas. Aí, no final, começou a virar que também faz parte, né, essa coisa kafkiana, assim, de você não chegar nunca, assim, né, aquele poema lá, uma mensagem imperial, sabe, que você tem que levar a mensagem. Só que são tantas as casas, são tantas as ruas, são tantas... Ninguém jamais conseguiria atravessar, ainda mais com uma mensagem de um morto, né? Mas aí você senta e imagina, enquanto a noite cai. Então, acho que esse é o melhor texto, assim, para falar desse projeto.
E estava lembrando aqui que, mesmo em relação ao projeto da roda gigante, esse aqui, né, enfim, que a gente foi também tendo que alterar ao longo do percurso, até esse projeto, que a gente fez uma versão dele, que a gente acabou conseguindo realizar essa versão, né? Esse também entrou no livro sem a gente saber se ia dar para fazer ou não fazer. Aliás, esse foi uma coisa, autorização, assim, dados de bastidores que dão uma dimensão da loucura. A autorização desse trabalho saiu faltando 10 dias para a exposição abrir. Você lembra disso? E aí a gente olhou a previsão do tempo. Aí, bom, já tinha orçamento, a equipe de construção civil, já estava todo mundo meio pré-avisado. Puxa, os caras tinham pedido para começar com 30 dias. Pô, vamos conversar, vamos ver se dá para fazer em 10 dias. Né? Se fizesse tudo certinho, no dia da abertura, o trabalho estava pronto. Era, assim, um cálculo astrológico. Era um negócio que não podia mover uma folha para dar certo. Putz, saiu com 10 dias. Não, vamos lá, vamos lá. Beleza, fizemos a reunião com o cara da construção civil. Não, vai construir. Começa amanhã. Bora. Aí a gente olha a previsão do tempo. Era assim, ia chover uma semana direto em São Paulo. Lascou. Lascou. E aí, não, vamos começar só chuva. E aí, se for chuva fina, dá? Não, se for chuva fina, dá. Começa com chuva fina. Cara, começa a chover forte, enche de tapume, vai para dentro, não sei o quê. E aí é isso, o cimento precisa secar. Tem leis da natureza que, infelizmente, a gente não... há limites, né? Assim, a gente não opera sobre as leis da natureza em algum grau, né? E aí a gente abriu, eu achei muito sintomático, porque a gente abriu a exposição, esse trabalho não estava pronto, né? A gente abre a exposição com esse trabalho coberto de tapume, não sei se alguém lembra, se alguém foi, se é testemunha desse episódio, né? O trabalho está coberto de tapume e até esse grau de algo ali coberto de tapume, essa praça também um pouco interditada, falando daquilo que a gente conseguia, até onde a gente conseguia ir ali ou não. Quer dizer, até isso se tornou um certo dado do projeto, né? De cima da janela da sala central, do quarto andar, a gente consegue olhar essa roda gigante, mas a gente não conseguia, ela estava interditada no dia da inauguração, né? E daí, pronto, um misto de atraso de autorização pública, de previsão do tempo, com a qual a gente não tem gerência, enfim. Então, até esse projeto entrou no livro sem a gente, de fato, saber se ele ia ser realizado ou não, né? Então, o que nos leva também a pensar em modelos institucionais, né? Talvez as exposições devessem acontecer ao longo de um ano. Os artistas deviam fazer uma espécie de residência e ter um tempo mais expandido, porque é muito difícil você encaixar tudo isso dentro de um tempo, né? de um cronograma que é limitado. Eu entendo todas as limitações mesmo, mas, na verdade, assim, o trabalho não para de acontecer e é um pouco imprevisível mesmo como você vai conseguir fazer tudo naquele... Eu acho só importante, já como a gente está muito aberto, falando abertamente, dizer que acho que a gente fez um convite 2 anos e meio antes da exposição. A gente prorrogou 2 vezes para o outro ano, em comum acordo, e, na verdade, a gente tinha primeiro proposto ou vamos fazer uma panorâmica ou um projeto. Né? Começamos pelo octógono, depois foi se transformando. E aí a gente falou, ou será que a gente faz esse desafio? Eu acho que fica claro na conversa que o desafio também provocou tanto você quanto a gente. Né? Assim, vamos fazer esse desafio das impossibilidades. E eu acho que isso é bem bonito, que deu em que deu, e vai ter muito mais para vir. Uhum. Mas eu acho que, talvez, antes da gente fechar, eu só queria saber se tem alguma pergunta. Eu não estou vendo a pessoa que está colecionando perguntas, não tem. Eu gostaria de fazer um comentário. Eu tinha uma pergunta também, mas eu fiquei com preguiça de escrever, porque você tem que escrever uns 10. Vai gravar? Precisa de um microfone? Precisa de microfone, eu acho que precisa, então, mas principalmente para a tradução de Libras. Muito obrigado pela tradução.
Olá, boa tarde. Obrigado pela fala. É muito bom estar presente com o artista, amando a obra. Eu amo a obra, né? E aí estar presente, sou super fã. Gostaria de comentar sobre esse projeto e os tapumes, que quando eu li aí falando tinha obra na praça e coisa, aí eu cheguei na praça e eu vi a construção e eu não via a obra, parecia um fantasma assim. Mas aí quando eu me virei para olhar para o prédio da Pinacoteca, aí eu vi a obra sobre o prédio. Aí me fez olhar de volta para lá e era uma coisa que também se ocultava do olhar, que exatamente essa daí. Então, de certa forma, o fato de fazer atravessar, ir para um lugar que é mais inóspito, né, que parecia assim para não ir pelo horário que eu passava, e era uma época que eu estava estudando gravura na Oswald de Andrade. E aí eu sempre saía mais tarde. Aí quando eu vi aquilo, foi tão mágico. Eu acho que seu trabalho tem essa magia de mesmo ele acontecendo virtualmente, como foi o do MASP, ele existe. Assim, toda vez que eu vou lá no pátio do MASP, olho para baixo, eu vejo o seu trabalho ecoando, faz me lembrar que ali também tinha um rio, que ali tem esse projeto que atravessa tanta coisa. É muito bonito. Obrigado. Vou pegar carona aqui, Michel. Vou tentar fazer a pergunta rápido. Quando a Poliana mostrou ali a frase escrita nos prédios, eu pensei, putz, de novo vou eu numa exposição da Renata Lucas e eu não enxergo um trabalho. Que saco! Já pensei, sabe, já fiquei mal. Assim. Aí vocês falaram que não tinha saído, eu falei, ufa. Porque, gente, tem um problema também, né, o trabalho da Renata, que é assim, na verdade, ele é monumental, né? Ele é monumental, mas ele pode passar, é um monumento que passa despercebido em muitas situações. Então eu fico me perguntando, sei lá, quando teve o trabalho do disco na Arte Rio, no projeto que você fez entre o museu e a feira, tinha também enfim, eu só fui ver isso, que era assim, do lado de fora da feira, naquela avenidona, enfim, né, era difícil de acessar, assim, mas eu só tive a oportunidade de ver mesmo presencialmente, porque eu estava numa press trip, assim, né, eu sou jornalista, enfim, consegui ver. Mas eu sempre fico me perguntando em relação às exposições, e acho que isso tem a ver com o tempo da instituição, enfim, com os tempos que tem uma lógica e o trabalho de arte tem uma outra lógica, que bom, né? Mas, assim, eu fico pensando se esses projetos não deveriam ficar... Assim, eu sou super a favor de exposição, tem que durar 1 ano, né? Porque, senão, passa, acaba... Tipo, gente, seria muito mais ecológico, inclusive. Né? Bom, eu falei que ia ser rápida. O que eu queria perguntar não dá para agora seus trabalhos começarem a ser... arte pública, tipo, fez, fica lá. Porque, assim, eu vou demorar 10 anos para conseguir enxergar uma coisa, por exemplo. Né? Então, assim, eu preciso de 10 anos de tempo para conseguir ver o trabalho. Eu sou totalmente a favor. Imagina, fazer um trabalho em área pública e uma coisa permanente, sei lá, é um negócio... uma loucura. Mas, assim... Sei lá, em Berlim, por exemplo... Para ter autorização para fazer aquele corte no chão na entrada, foi um parto também. A gente acabou adiando a exposição lá 1 ano e tudo mais. Mas a gente teve autorização para ficar 2 meses. Aí, como não aconteceu nenhum acidente, ninguém morreu, não caiu, não processaram o KV, aí ficou mais 4, depois mais 6, depois mais... E está lá há 15 anos. Nunca foi assim formalmente... incorporado a paisagem como um trabalho permanente, mas ele então assim eu acho melhor até que aconteça dessa forma, porque se você fala que vai ser um trabalho permanente, que é uma coisa que aconteceu em Nova York quando eu estava tentando fazer o dia, que foi um inferno por causa disso, porque primeiro era uma coisa provisória e depois quiseram fazer permanente, aí assim todas as portas fecharam e tudo voltou a estaca zero e tudo, sabe? Então, é um negócio que o melhor é fazer assim mesmo. Você faz, vai vendo o que acontece, ninguém reclamou, não aconteceu nada, aí você vai deixando. E aí, com o tempo, ele é incorporado ou não. Mesmo porque é muito o espaço público, né? É muito além assim da nosso controle. O que vai acontecer com aquilo? Natural que ele vai ser vandalizado, que vai acontecer, entendeu? De tudo.
E aí você vai levando, restaura, faz alguma coisa. Mas, assim, a cidade precisa aceitar aquilo também, sabe? Como para aquilo ser realmente incorporado naquele entorno, vai ter uma experiência de quem passa, de quem vive, de quem está por ali. O que vai acontecer? Eu acho maravilhoso esse trabalho em frente do Kunstwerk. Berlim é a minha cidade. Então, há 15 anos, cada vez que eu vou para Berlim, eu fico passando lá falando: que lindo, o trabalho da Renata ainda está aqui. E, recentemente, encontrei uma pessoa que tropeçou na peça e falou: eu tropecei numa obra da Renata, foi ótimo. A gente trouxe alguns livros, caso que alguém tenha interesse. O livro é muito parte da exposição. É assim, parte da exposição, que está aqui. Muito bem, eu acho que a gente encerra aqui, porque a gente recebeu sinais que já está no limite. Muito obrigado pela presença de todos. Valeu. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas. Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5 mil atrações gratuitas e 319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento. Isso é São Paulo, cidade de todas as artes. O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso, a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante, como você. Motiva. Você nos move.